Olá, pessoal! Eu vou explicar agora o conteúdo do primeiro ano, da primeira série do ensino médio, que é referente a conjuntos. No caso, nós vamos ver a operação com conjuntos, união, interseção, diferença, etc. Tudo representado pelo diagrama de Venn. Então, seja o conjunto A, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e o conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos representar aqui a união dos elementos A, dos elementos do conjunto A com o conjunto B, então A unido B. Primeiro, nós vamos representar no diagrama. Então, vamos verificar quais são os elementos que eu vou colocar nessa partezinha aqui, ó, que são comuns ao A e ao B. Observe que eu tenho 0, 1 e 2 comuns aos dois conjuntos. Então, vou representar nessa partezinha aqui do meio, ó. 0, 1 e 2. E vou completar com o restante. Os outros elementos do conjunto A são menos 2, menos 1. E os outros elementos do conjunto B estão faltando 3 e 4. Então, A unido B vão ser todos esses elementos aqui, ó, que pertencem tanto ao A quanto ao B. Vamos representar, então, os elementos entreachados. Sempre em ordem crescente, então, eu tenho menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Logicamente, não é preciso repetir 0 e o 2 duas vezes, né? Aqui a gente consegue representar, realmente eles são comuns aos dois conjuntos, e na união a gente representa cada elemento apenas uma vez. Ainda de acordo com esses conjuntos, e observando esse diagrama, eu também posso representar a interseção, que são os elementos comuns entre os dois conjuntos. Observando o diagrama de Venn, eu já representei, ó, que eles ficam nessa partezinha aqui comum, ó, aos dois conjuntos. Então, a interseção B, que a gente representa por esse símbolo aqui, são os elementos 0, 1 e 2. Sempre representados em ordem crescente, do menor para o maior. Agora, nós vamos representar a diferença entre dois conjuntos, conjunto A e B. Novamente, eu tenho o conjunto A e o conjunto B representados já no diagrama de Venn. Então, a diferença A menos B. Isso quer dizer que eu quero apenas os elementos que pertencem ao conjunto A e que não pertencem ao conjunto B. Então, vão fazer parte dessa diferença apenas esses elementos aqui, ó. Então, eu tenho que A menos B é igual a menos 2 e menos 1. Quando a diferença é B menos A, aí nesse caso agora eu quero só os elementos que pertencem a B e que não pertencem ao conjunto A. Então, aqui como resposta eu tenho os elementos 3 e 4. Bom, agora em relação ao complementar de um conjunto. Sendo o conjunto universo, tendo o conjunto A, menos 2, menos 1, 0, 2, e o conjunto B, 0, 1, 2, 3 e 4, representados no diagrama de Venn, eu tenho que o complementar de B em relação ao conjunto A gera um conjunto C, onde eu tenho A menos B, ou seja, o complementar aqui vão ser só os elementos que pertencem ao conjunto A. Então, no caso, esses elementos aqui. Então, o complementar de B em relação a A são os elementos menos 2 e menos 1, sempre em ordem crescente. Quando é o contrário, quando eu tenho o complementar de A em relação a B, agora eu quero apenas os elementos pertencentes ao conjunto B. Então, aqui no caso, são os elementos 3 e 4. Agora, quando eu tenho 3 conjuntos, então, seja o conjunto A, menos 1, 0, 1, 2 e 3, conjunto B, 0, 2, 4, e o conjunto C, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Eu quero representar a união B, interseção B menos C.
Então, primeiro vamos representar os conjuntos no diagrama de Venn. Primeiro, eu vou colocar os elementos nessa partezinha aqui, que são os elementos comuns aos 3 conjuntos. Então, vou verificar se tem um elemento que pertence aos 3 conjuntos. Por exemplo, se eu observar, ó, o A tem o 0, o B também tem o 0 e o C também tem o 0. Então, o 0 vai ficar aqui nessa partezinha aqui, que o 0 é o elemento comum aos 3 conjuntos. Vou verificar agora se existe mais algum elemento comum só entre o A e o B, além do 0. O 0 já está aqui. Então, se eu observar, eu tenho o 2. Então, o 2 vai ficar nessa partezinha aqui. Pronto. Daí, aqui eu tenho que 0 e 2 são comuns entre o conjunto A e o B, ou seja, a interseção. Em relação ao conjunto C, B e C, no caso B e C, eu tenho 0... e só, né? Não tem mais nenhum número além do 0. Então, essa partezinha aqui fica em branco. Agora, em relação ao A e o C, eu já tenho 0. E também, se eu observar, eu tenho o menos 1. Então, 0 e o menos 1. E aí, o menos 1 eu vou representar nessa parte aqui. Pronto. Daí, aqui eu tenho os elementos comuns entre A e C, 0 e menos 1. Agora, vamos terminar de colocar os elementos do conjunto A. Está faltando o elemento 1 e o elemento 3. O B está faltando o elemento 4. E o C estão faltando os elementos menos 4, menos 3 e menos 2. Pronto, agora vamos representar A unido B. Quais são esse pessoal aqui tudo, ó. A unido a B. Em ordem crescente, né, dos elementos. Então, eu tenho que são os elementos menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Agora, vamos fazer B unido, B menos C, a diferença entre B e C, ou seja, eu quero apenas os elementos pertencentes ao conjunto B e que não pertencem ao conjunto C. Então, são esses elementos aqui, 2 e 4. E, finalmente, vamos fazer a interseção, ou seja, quem são os elementos comuns aqui? Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4. Então, a minha resposta são os elementos 2 e 4. E daí, eu tenho que A união B, interseção B menos C, são esse pessoalzinho aqui, ó, pintado de rosa, ó. Que representa os elementos 2 e 4.